Nós vamos começar agora o estudo da eletrodinâmica. Anteriormente nós tínhamos estudado a eletrostática, que eram cargas em repouso. Agora nós vamos estudar cargas em movimento. Também aqui entra a parte de circuitos elétricos. Então nós vamos estudar o conceito de corrente elétrica, diferença de potencial ou tensão elétrica e resistores elétricos também, bem como geradores. Então, nesse momento aqui, eu quero trabalhar com vocês o conceito de corrente elétrica. Veja bem, eu poderia simplesmente escrever aqui o que é corrente elétrica, mas vamos fazer um paralelo com... Faremos um paralelo aqui justamente com, por exemplo, um encanamento, tá? Onde tem água. Se a gente imaginar, por exemplo, uma bacia aqui contendo água, então dentro dela sai um cano. Se você imaginar que ela sai um cano aqui, sistema fechadinho, de modo que a água venha, passe por uma bomba e retorne ao nosso sistema. Esse aqui é o sistema. Esse aqui é um sistema onde nós temos água, por exemplo. Contendo água. Então, se você utilizar a bomba, por exemplo, uma bomba para poder puxar a água entra, a bomba exerce uma diferença de pressão aqui, a água sobe pelo cano, a água faz esse movimento aqui, passa pela bomba, percorre todo o sistema e retorna. Então acontece que nós temos aqui um movimento ordenado de água dentro de um tubo. E a gente poderia estabelecer, por exemplo, o fluxo ou vazão da água, vou chamar aqui fluxo de φ, como o volume, a variação do volume ou volume de água que atravessa um pedaço, uma seção transversal do cano em relação ao tempo. Eu posso definir fluxo dessa maneira. Como assim, prova? Se você der um zoom no cano, então acontece o seguinte, você tem uma área do cano, tem uma bitola, uma área do cano. Nessa área nós temos que a água flui. A água flui aqui, atravessa essa seção transversal. Se você ficar cronometrando, depois de um certo tempo, você terá que um certo volume atravessou isso daqui em um intervalo de tempo ΔT. Tá? Então, o volume em função do tempo, eu chamo de fluxo de água, por exemplo. Tá? E como funciona com elétrons, com cargas elétricas? Cargas elétricas, nós lembramos do seguinte, que se eu considerar uma carga positiva e colocar nas proximidades dela uma carga negativa, nós temos o seguinte, que aparece uma força atrativa entre elas. Pela terceira lei de Newton, nós temos aqui um par de ação e reação. E esse elétron ele vai se locomover no sentido oposto ao campo elétrico. Como assim, professor? Lembra que o campo elétrico de uma carga positiva ele é radial para fora em todas as direções? Então, em qualquer lugar que eu olhar, o campo elétrico ele é radial para fora. Se eu colocar a carga elétrica aqui, ela é atrativa, ela vai se locomover no sentido oposto ao campo elétrico. De modo com que, da mesma maneira, se eu pensar num fio, nós já conversamos sobre condutores e isolantes. Então, só um momento, por favor. Muito bem, estou gravando a aula aqui com Covid, então a garganta vai coçando. Muito bem, continuando aqui. Então, se a gente pode ver o seguinte, se eu pensar num fio, por exemplo, um fio de comprimento L ou qualquer coisa assim, num fio
nós temos elétrons livres, pensar no condutor de cobre, por exemplo, né? Então os elétrons livres aqui dentro, eles têm um movimento totalmente desordenado. Eles têm um movimento errático aqui dentro do fio. Tá? Os elétrons, eles têm um movimento errático. E se você pensar da mesma forma que a água, que as moléculas da água, enfim, pequenos elementos de volume, têm um movimento errático, você não estabelece aqui dentro um campo, um fluxo de água. Da mesma forma que dentro de um condutor também não. Né? Bom, então o que nós temos aqui? Eu estabeleço um campo elétrico aqui dentro do fio. Se nós estabelecermos o campo elétrico aqui dentro do fio, nós conseguimos alinhar esses elétrons. E esses elétrons vão se locomover no sentido oposto ao campo elétrico, tal como a gente conversou. Então, com isso nós conseguimos estabelecer aqui um movimento ordenado de elétrons dentro do fio. Os elétrons vão se locomover basicamente todos na mesma direção. De modo que, se nós desligarmos o campo elétrico, a corrente elétrica cessa. E como que a gente estabelece um campo elétrico aqui dentro? Basta submeter o fio a uma diferença de potencial. Né? Se a gente colocá-lo em uma diferença de potencial, uma DDP, ou submetê-lo a uma tensão, né? Tensão V ou U, enfim, nós conseguimos estabelecer um campo elétrico aqui dentro do fio. Muito bem. E o campo elétrico, montando um paralelo com o fluxo de água, a corrente elétrica, ela é definida como, eu vou chamar ela de I, né? I. Ela é escrita como a variação da carga que atravessa uma seção transversal de um condutor. Né? Então, se eu considerar aqui uma seção transversal de um condutor, eu vou atravessar uma quantidade de carga que atravessa essa área e um certo intervalo de tempo ΔT. Tá? Então, corrente elétrica é definida, é escrita como carga dividido por tempo. Tá? Carga é Coulomb, um Coulomb dividido por 1 segundo, isso aqui é 1 ampere. É 1 ampere. Tudo bem? Então, a unidade de corrente elétrica é o ampere. Você pode até observar nos aparelhos elétricos que é a amperagem, né? É dada em amperagem. Então, nós temos a corrente elétrica, e se acontecer, por exemplo, de fazermos um gráfico, né? Se você fizer um gráfico, se fizer um gráfico da corrente em função do tempo, ele é numericamente igual a carga. Se você estabelecer, por exemplo, um gráfico aqui da corrente elétrica em função do tempo, bom, pode ser constante, né? Se eu colocar aqui uma corrente constante em função do tempo, essa área aqui, a área embaixo da curva, a carga ela é numericamente igual à área sobre a curva. A área, a variação da carga, ou a carga, ela é numericamente igual à área sobre a curva. Certo? Muito bem. Então, por exemplo, num circuito simples, nós temos algumas representações. Tá? Nós temos algumas representações num circuito simples. Então, recapitulando aqui, fluxo de água é volume de água em função do tempo. Corrente elétrica, para estabelecer uma corrente elétrica, eu tenho que aplicar uma diferença de potencial nas extremidades de um fio. Com isso, estabeleço um campo elétrico aqui dentro e os elétrons vão se locomover, né? Vão se locomover no sentido contrário ao fio. Né? Eu acho que eu desenhei ao contrário aqui. Deixe-me ver. Se os elétrons eles estão vindo para cá, eles estão saindo daqui vindo para cá, então aqui é o contrário. Esse negócio é maior aqui. Aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. Com isso nós podemos também fazer um paralelo do seguinte. Nós temos dois tipos de corrente elétrica. Nós temos a corrente elétrica real
e a corrente convencional. Se a gente já conversou nas aulas passadas, então eu só vou dar uma pincelada, né? Então, se você imaginar, por exemplo, um circuito elétrico, num circuito elétrico, nós temos aqui o seguinte. Nós temos se você pensar, por exemplo, numa lâmpada aqui, vou tentar desenhar aqui uma lâmpada. Essa lâmpada é ligada a um fio que é ligado aos polos de uma bateria. Então, vou desenhar aqui uma bateria. Olha só que representação maravilhante aqui. E nós sabemos que... Só um momento, por favor. Veja bem, nós sabemos que numa pilha o polo positivo é o maior e o polo negativo é o menor. Muito bem, quando você liga os terminais da pilha numa lâmpada, os terminais da pilha num fio conectado a uma lâmpada, a lâmpada acende. Ela acende porque os elétrons passam a circular no fio. Nós sabemos que quem se locomove são as cargas negativas. Elas saem do polo negativo, passam por dentro da lâmpada e entram no polo positivo. Esse sentido da corrente é a corrente real. Contudo, nós adotamos o sentido convencional, que é que a corrente elétrica sai do polo positivo, dá a volta na lâmpada e entra no outro terminal, tá? Essa daqui, em azul aqui, é a corrente convencional. É a corrente elétrica convencional, certo? Para a gente não ficar desenhando pilhas e lâmpadas, enfim, nós vamos adotar alguns símbolos para facilitar a nossa vida. Então, a lâmpada, ela tem um símbolo de lâmpada, tá? E ela pode ser considerada um resistor. Eu já vou falar para vocês o que é um resistor. Então, um resistor R, o símbolo de um resistor é esse zigue-zague aqui, né? Um zigue-zague. Num circuito eletrônico, o símbolo da lâmpada é esse daqui, ó. A lâmpada L é esse aqui, ó. Esse aqui é um símbolo de lâmpada. A bateria, ela é escrita, o gerador, né, ou a fonte de tensão, vou colocar aqui bateria. A bateria, ela é escrita como duas barras, uma maior e uma menor, onde a barra maior representa o polo positivo e a menor representa o polo negativo, tá? Muito bem, então vou para a parte 2 da aula, para o vídeo não ficar muito longo, e eu quero falar com vocês sobre o próximo passo, que é sobre resistores. A gente vai falar sobre resistores. Tudo bem? Ok, até daqui a pouquinho.